Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, mais uma vez ao lado do meu amigo Frederico Flecha, e o assunto deste episódio é ginástica artística. Vamos conversar com uma campeã que fez história nos anos 90 com marcas que até hoje não foram batidas, igualadas em 2023 pela também campeã Rebeca Andrade. É uma satisfação recebê-la, Luísa Parente. Muito bom estar com você aqui. 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 91 em Cuba. Esperava que perdurasse tanto tempo essa marca? Não, jamais. Olá, Sérgio de Bocage, uma satisfação também enorme estar aqui com você, com Flecha. Não, imagina, e já foi surpresa na época também, né? Embora tenha treinado bastante para superar e para poder alcançar. Mas foi incrível lá em Cuba, foi muito bacana. 2 medalhas de ouro, podendo até, talvez, ter acrescido mais uma no individual geral, mas o salto e a paralela, então, realmente foi o meu melhor resultado em termos, né, pan-americanos, em termos, assim, da ginástica do Brasil nessa época. Vale só dizer que a Rebeca tem equipe e um aparelho. Ah, pois é. Esse recorte vocês estão prolongando aí, mas assim, ela não tem mais. Mas é diferente. Pô, se a gente realmente picotar o Pan-Americano, tirar, esquecer a Olimpíada, não dá mais. Mas sim, né? Considerando medalhas individuais, né? E medalhas por equipe, realmente as minhas 2 medalhas de ouro foram em provas individuais. Então, seu recorde continua. Tá bom. Luísa, conta pra gente aqui, e aos 6 anos no Flamengo, conta como é que foi esse início, como é que foi esse começo, essa história aí de trabalho esportivo. Nossa, é uma viagem no tempo, Flecha. A ginástica ainda era lá naquele ginásio do Togo Renan Soares, um ginásio, né, do basquete, do vôlei, num cantinho bem assim, né, ajeitadinho, com materiais que eram do Mundial que teve em São Paulo, conseguiu, a Federação do Rio, etc, enfim. E a gente, eu ia lá assistir o meu irmão mais velho, meus outros irmãos mais velhos também praticaram, mas o Afonso era o que já estava seguindo a carreira, digamos assim, já na equipe lá. Eu ia assistir e 5 para 6 anos ele ainda não aceitavam muito. Então, na época, né, hoje a gente sabe que tem até aula de ginástica de mamãe com bebê. Mas e as escolinhas têm aula de, né, a partir dos 2 anos de idade ou antes até. Mas eu tinha que esperar fazer 6 anos e aí ficava lá aprontando na arquibancada, imitando tudo que as meninas faziam lá dentro. E depois, quando eu finalmente entrei para a escolinha, em 1 mês fizeram um teste, eu já estava na equipe. Quando eu vim em 1 ano, já estava fazendo campeonato estadual, e aí foi. E aí, dali para o grande nosso ginásio, que até hoje é lá, o ginásio Cláudio Coutinho, foi uma evolução incrível da ginástica no próprio clube, da ginástica do Brasil. O né? ginásio hoje é espetacular, né? Eu acho que é referência dentro do Brasil. Sim, é considerado assim, um centro de treinamento também, né? Hoje nós temos assim, mais de um, antigamente era só um centro de treinamento da Confederação, na época que o melhor que se criou foi em Curitiba, mas já existia o Centro Olímpico de São Paulo, existiam alguns clubes Sim. em São Paulo também bem, né? Pinheiros, guarnecidos, né? Exatamente. Mas o Flamengo também, além de ter essa estrutura, né, até hoje, também é o celeiro também. Se deu motivado ao quê? Essa construção desse grande... Olha, nós tivemos pessoas muito abnegadas que se dedicaram tecnicamente, né, e que numa época que não tinha internet, né, que não tinha intercâmbio, que não tinha nada, ainda assim estudavam, buscavam, né, assim, realmente abnegadas mesmo. Essa palavra até é usada muito pelo Sérgio Jatobá, que foi um coordenador à época, na época que a Georgette também foi para o Flamengo e realmente fez a escola da ginástica brasileira, né? Foi formada ali a escola da ginástica brasileira, que embora tenha a ginástica historicamente iniciado no Rio Grande do Sul, lá na Sojipa, né? Com a imigração dos alemães e tudo, mas sem dúvida e Lilian Carrascosa, que foi uma das primeiras ginastas, né, a despontar e por uma questão também de lesão, não foi para a primeira Olimpíada em Moscou, foi a Cláudia Magalhães, mas ela também foi minha treinadora, então passei por, né, essa parte dessa história. Ali no Canela, só para refrescar, Canela, né? Uhum. A ginástica era lá no fundo, né? Atrás de um dos gols, não era isso? Na verdade, era logo no início, mas atrás dos gols, exatamente. Foi que futsal, vôlei e... Eu não falei do futsal. E basquete.
E o basquete, e a nosso salto, por exemplo, a gente fazia correndo entre a grade do basquete e a arquibancada. Era do outro lado ali, um corredor horrível. E aí sim chegava lá no salto para saltar lá no ginásio. Mesmo dessa forma, surgiram grandes campeões. Mesmo assim, legal, verdade. como era apertadinho, não podia errar, né? Não podia Senão errar, caía. e nada de correr com o braço largo, assim, se não batia, perdia o braço na grade. Você tinha referências de ginastas naquela época? Sim. Quem? Nádia Comaneci, né? Sempre foi, né, um ícone pra gente, assim. Mas você com 6 anos, a Nádia? Não, em 76 ela estava despontando na Olimpíada e eu nasci em 73, então eu, em 79, comecei e ela já estava competindo, né? Agora, aí depois a gente vai conhecendo melhor e também vê outros nomes da época. A Ludmila Turitieva, que ainda era uma geração anterior, aí você passa a ter essa noção, né? A Nelly Kim, que foi da mesma geração quase que da Nádia. E aí depois passa a ser contemporânea desses nomes todos, né? A Natália Yurchenko, que dá nome também aos elementos, e depois vem né, a Chuchunova, a Silivas, e aí você passa a ser, né, colega de época. Então, e aí você vira referência. Pois é, né? Aí as primeiras 2 Olimpíadas que o Brasil participou, com a Cláudia Magalhães em 80, Moscou, e com a Tatiana Figueiredo em 84, Los Angeles, foram Olimpíadas, né, caracterizadas pelos boicotes, etc. Então, realmente, talvez a gente pudesse dizer que não tinha realmente todos os participantes normalmente. E 88 já foi, né, em Seul, uma Olimpíada que teve praticamente já estava plena e também mais televisionada, mais transmitida, mais repercutida. Então, também houve essa situação. E 88... eu já tinha participado em 87 do PAN de Indianápolis, com uma medalha de bronze aos 13 anos, por aí, né, 14. Então, já tinha uma repercussão também para o Brasil, porque o PAN, né, Flecha, sempre foi uma competição de muita relevância. Antecessor sempre um ano da Olimpíada. Além de ser um ano pré-olímpico, às vezes até classificava. E também mais acessível para o nosso público também, torcer e tudo mais. Então, e a gente voltava com bastante medalha de PAN. Então. Bom, dificuldades para treinamento, né? Falta de equipamentos. Como é que você conseguia superar isso tudo? Então, realmente, até chegar nesse nível de centro de treinamento, né, do ginásio hoje do Flamengo, e com mais de um centro de treinamento no Brasil, né? Temos no Rio, temos outros lugares, muita dificuldade. Para a Seul, mesmo a gente estando num ginásio maior lá no Flamengo, e aí mais equipado, né, melhor equipado, a gente ainda não dispunha, na época, de um tablado para treinar a série de solo. Então, fazia segmentado, picada, assim, treinava as acrobacias e depois treinava a coreografia numa salinha de balé. E aí, só que você tem, né, 1 minuto e 30 de série de solo contínua, com balé integrado, com os saltos e também com as acrobacias. Chegava na hora, o que aconteceu, e algumas vezes a gente, assim, ia correr para acrobacia, estava achando que estava marcando a série, porque na sala de balé não fazia acrobacia, aí você treinava só a coreografia. E aí você imaginava que você estava na diagonal do solo, então agora é acrobacia, mas você, na verdade, corria. Então já aconteceu isso com os ginastas, na hora da apresentação do solo, começa a coreografia, prepara para a diagonal, vai fazer acrobacia, sai correndo, esquece de fazer a coreografia, a acrobacia. A dificuldade para a preparação era muito grande. Mas, felizmente também, como eu falei, com o esforço da Georgette, né? Já era. Aconteceu com você? Já aconteceu uma vez, mas acho que foi num campeonato do Brasil. E uma vez aconteceu com a Daniela Hipólito, ficou até gravado, virou meme. Mas, assim, foi interessante. Aí, o que eu ia falar mesmo agora? Que o tablado era difícil, a dificuldade de equipamento. Equipamento. E a Georgette, como eu falei também, muito empenhada, ela conseguiu, tanto para Seul quanto para Barcelona, nos 2 jogos que a gente participou juntas, um intercâmbio de treinamento para a equipe toda, até mesmo só indo eu representando, só eu que fui classificada, mas a gente tinha sempre esse apoio, né, da equipe, era importante, porque imagina, eu sozinho com a Georgette, não ia aturar a outra. Mas, assim, a gente conseguiu. Então, em Seul, nós ficamos 1 mês na França e em Barcelona 1 mês em Madrid, treinando lá com as seleções. Foi maravilhoso, foi realmente importantíssimo. Eu lembro que uma vez, conversando, e acho que a Georgette falava a mesma coisa, que as ginastas brasileiras, na época, não eram tão bem avaliadas quanto as russas
ucranianas, né? Ucranianas, na verdade, leste ainda eram europeu, todas né? leste Exato, europeu. Você acha que poderia ter tido resultados melhores se você fosse de outro país, de um desses países? Era realmente um destaque que não estava sendo esperado e, portanto, assim, não foi tão, né, notado, né, avaliado na época, assim. Talvez tinha essa coisa de camisa, né, que na ginástica, assim, realmente elas eram muito respeitadas. De fato, tinha uma escola mais tradicional e mais antiga do que a nossa, né? E a gente, assim, como, né? Uma brasileira está vindo aqui fazendo elementos de dificuldade do código, se apresentando, ainda com algumas falhas técnicas, mas assim, vindo para uma disputa, né? Então, realmente, talvez essa realmente é uma declaração clássica da Georgette, de que talvez eu pudesse, né, ter alcançado algumas notas um pouquinho melhor se tivesse mais espaço para o Brasil na época, mais gente talvez, porque eu acho que uma das coisas que contava muito à época realmente pelo sistema de competição. Os países que se apresentavam, que iam com a equipe completa, os 12 primeiros que classificavam no Mundial, é uma equipe completa. Isso denota que tem uma escola de formação, né? E o Brasil só ia com uma. Então, você, quase não deve ter ginástica lá, né? E tudo mais, mas é assim que começa, né? Então... Eu li que ela falando das notas, mas você, no seu feeling, na hora que vinha a nota... Olha, talvez em alguma prova ou outra, poxa, eu fui tão bem, né? Podia ter dado uma notinha maior e às vezes a gente se comparava e tudo, mas não tem como avaliar. E na época também, o sistema ainda hoje ele tem um espaço para subjetividade no julgamento. Mas na época era muito mais esse espaço. Hoje em dia ele tem mais questões objetivas, tem o recurso da câmera também, numa espécie de VAR, né? E tem também um controle muito grande de uma supervisão de arbitragem durante a competição que chama atenção. É rigorosíssimo o julgamento hoje, cada vez mais. Porque, assim, realmente não fica bacana para a modalidade esportiva ter suspeita de julgamentos, né, essas coisas. Mas que na época era. Aí rolava aqueles presentinhos, rolava assim, entre os árbitros, né? As árbitras brasileiras contam que também recebiam presentinhos e tal para poder, nas finais, quando aí fossem julgar. E nas finais não entrava brasileira, né? Só entrava as outras ginastas, né? Então... pudessem ter um olhar assim, né, atencioso para algumas... Você não levou presentinho? Não, essas eram as árbitras. Aí, você não levou? Não levei, pois não levamos, a gente não levava, né, então... E aí, Luísa, você lembra como é que foi a sua classificação para os Jogos de Seul, em 88? E como é que foi a emoção, né, de saber que você estava classificada para essa Olimpíada? Olha, Flecha, foi realmente, acho que a maior emoção que eu possa descrever da minha vida, mesmo frente às medalhas do PAN, mas estar lá e ver na final, no placar, o meu nome entre as finalistas foi a maior emoção. E por que eu acho que também esse peso dessa emoção? Porque a preparação não foi fácil. Obter o índice olímpico no Mundial foi fácil, mais ou menos. Mas depois, não satisfeito, o Comitê Olímpico à época exigiu que eu comprovasse que outro índice meses depois do Mundial. Que eu já tinha para poder... Acho que uma manutenção, ver se eu estava em forma, se eu estava treinando, se eu tinha condições de manter o nível. Pois é. E então eu tive que ir para o American Cup em 88, no mesmo ano olímpico, no início do ano, tinha essa competição, um torneio americano, que aceitaram, a Georgette propôs que aceitassem como índice, a gente foi para lá e foi, graças a Deus, foi uma ótima competição, também os americanos nos apoiaram, então deu certo, consegui um índice. Na época, né, a gente trabalhava com nota 10, né? E eu tinha que obter nota... Eles exigiram um índice tão alto, que eu tinha que obter a média de 9,50. Imagina, quase perfeição, né, praticamente. Quanto que no Mundial eu não precisei atingir tanto 9,50. Estava com algumas médias um pouco mais baixas. Mas valeu, fomos lá e conseguimos e pronto. E agora? Agora tem que levar. E alguma história bacana dessa Olimpíada? Conta pra gente. Bom, em Seul, eu tive a alegria também de contar com a minha mãe e meu irmão me assistindo lá. E olha, foram pro outro lado do mundo. Todos nós aqui. Pois é. E foi muito legal, assim,
incrível a experiência, né, de você estar numa delegação realmente, muito mais do que uma equipe só, né, da sua modalidade, você congraçar, confraternizar com todas as modalidades, enfim. E também um país muito novo, né, tudo, né, uma língua aqui impossível de aprender qualquer coisa. A gente só aprende o Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, que é oi, tudo bem, né, e muito obrigada e tal. E eu não me aventurei a pegar uns polvinhos vivos, não, uns tentáculos vivos. Você se aventurou? Não. E tinha a questão do cachorro, né? Que é alimento lá. Pois é, o espetinho. Ai, meu Deus, coitados, né? Eu não sei se eu também prefiro ficar sem saber até hoje. E história divertida, um mico que você pagou? Ai, meu Deus, na lá. Olimpíada, nesse país diferente. Não. Assim, não me lembro assim dessa de lá. A gente até saiu para o Japão para visitar, aproveitando que a gente já estava do outro lado do mundo, e pegamos uns diazinhos de férias, consegui visitar e passear com a minha família, né? Mas lá, a gente ficou no quarto com a... Na época, assim, era muito pequena, eu acho que eu também ficava meio, né, quietinha, mais tímida, não tinha tanto assim, né? E a Georgette, né, controlava bastante. Mas a gente ficou no mesmo apartamento que a atleta mais velha da delegação brasileira, que era... E agora eu não vou lembrar o nome dela. Ela era do tiro com arco. Não, do tiro. E depois até fiquei com isso na cabeça, Flecha. Eu falei assim, poxa, tá aí uma modalidade que a gente pode fazer assim, a gente aposenta numa modalidade e vai para outra, né? Porque ela, na época, ela tinha, assim, acho que não chegava a 60, não, mas assim, para a época, né, eu tinha 15, ela tinha 50 e poucos, né? Já era bastante avançada. E também tem uma história que eu lembro do Guilherme, que foi o representante do Brasil, Guilherme Sagesi, nos Jogos em Seul comigo. Ele ficou no quarto com os basqueteiros, no mesmo apartamento, que era um apartamento grande, com vários quartos. E aí, lá, eles eram todos organizados, e aí aquelas lanchas do basquete, enormes, assim, enfileiradas, e depois o tênisinho do Guilherme do lado. Aí, fora isso, tem os refeitórios, né? Que a gente já ficava louca, né? Ginasta já não tem que controlar a alimentação e tudo, né? E aí eu olhava para aquilo, queria tudo. Sorvete, sobremesa, pão. Aqueles refeitórios magníficos. Nossa, e não podia, né? Tinha que se controlar. Você também comia demais e engordava? Porque é um assunto que ele fala, todo mundo que passa porque os refeitórios... Acho que ainda pior do que a ginástica é judô, porque judô realmente tem a aferição, né? Do peso lá e tal, e enfim. Não na minha categoria, mas as demais, com certeza. A minha medida lá, a aferição, eram os olhos da Georgette. Você engordou, Luísa? Eu falei, como? Só da dobrinha do maiô, do colã, ela já reparava. E aí vieram os Jogos Pan-Americanos de Cuba e você volta de lá como a princesinha do PAN. Que a Hortência foi a rainha. Exato, não é isso? Pois é. Que boa memória você traz de lá. E lá também. Primeiro, a torcida. A torcida era Luísa Parente, Luísa Ribeiro, também as volta e meia, mas torciam por mim. Então, parecia que eu estava em casa, no Brasil. Os cubanos realmente gostam muito do brasileiro, dos atletas e como era a disputa. Então, na maioria das provas, eu do Brasil e os Estados Unidos, né? Então, tinham atletas cubanas também, que eles torciam bastante, mas caí nas graças. Então, realmente tem uma ótima recordação da torcida cubana. A nossa competição foi em Santiago de Cuba, que era uma cidade próxima, né? Mas a gente conseguiu, né? E sabendo que estava rolando lá aquele sucesso do basquete, né? Feminino também, da rainha. Mas a gente não pôde participar de tudo. Então, a gente ficou junto com o judô. O judô também estava em Santiago de Cuba. Sim, mas e aí as medalhas? E as medalhas. Então, as medalhas, realmente, as séries foram ótimas. Paralela, confesso que até hoje eu vejo no YouTube também, tá legal. Foi boa para a época. O salto também era um salto que já difícil, que era esse salto, inclusive, da ginasta que eu mencionei, a Natália Yurchenko, que é a rondada flick com abordagem de costas para o cavalo na época, né? E já um mortal com pirueta. Até hoje, né? É um salto praticado, só que é hoje na mesa, com mais segurança. E foram muito bem executados, realmente mereceu a medalha, gostei. E aí a emoção, realmente, do pódio, da bandeira e do hino, meu Deus, é realmente uma emoção muito grande.
A gente olhos enchem de lágrima, a gente passa aquele filme, né, do tipo, nossa, valeu todo o esforço, faria tudo de novo. Enfim, e é muito bonito. E aí, claro, depois a consagração com a própria delegação, todo mundo fica muito feliz. Eu tive que dar um banhozinho na medalha, porque ela descascou. Também. Mas ela está reluzente hoje. Então, mas você ganhou 2. Foram 2. A emoção da segunda... Não, igual. Igual? Acho que até a 10ª seria mesmo. Cada vez que sobe lá e vê a bandeira. E acho que nesse caso, é claro, o ouro, né, faz a diferença, tanto que tem a diferença, né, de cor, né, e de altura no pódio. Mas, assim, para a gente, acho que medalha já qualquer medalha, qualquer cor, realmente bacana, vale. Né? Em Barcelona, 92, mais uma Olimpíada. Conta pra gente como que foi essa participação e o teu desempenho. Bom, aí 19 anos... Bom, em 88 eu tinha quase... 14 para 15 e menos de 1,5 m praticamente. Agora, em Barcelona, eu já estava com quase 1,60 m. Quase 1,60 m. O que representa muito. Foi difícil também como é que se diz? Me acostumar com essa nova estatura, novo peso, já estava mais moça, né? 19 anos e tudo. Então, e Georgette já não controlava tanto. Lá em Barcelona também, à época, meus irmãos foram. E cada um foi acompanhado dos seus namorados, mas que, claro, na época da Vila Olímpica, a gente ficava separado e depois só que a gente aproveitou para fazer viagem. E chegamos lá. Em Barcelona, eu não pude participar da abertura, que também é fenomenal, uma oportunidade incrível para os atletas, embora muito cansativa. Em Seul foi lindo, eu participei, e minha mãe e meu irmão estavam lá na arquibancada, naquela multidão, mas em Barcelona não, e porque já era a competição no dia seguinte. E aí, em Barcelona... eu estava num nível bom também, apesar de toda essa dificuldade também da estatura e já do peso, com mais dificuldade de controlar e tudo, mas eu estava muito bem preparada. Mas aí o primeiro exercício do primeiro aparelho, do primeiro rodízio, bum, caí. Era séries obrigatórias e livres, né? Não tinha um exercício que era o esquadro, a parada de força, e desce no esquadro e segue a série em cima da trave. Quando eu desci, o sorvete pesou. A Georgette que fala, você ficou comendo aquele sorvete no refeitório, pesou. Mas não, foi... Que sorvete é esse? Era o sorvete delicioso. Que é uma tonelada, né? Aí, primeiro, imagina, você está no início de 4 dias de competição, você comete uma queda que é, né, a pior erro de execução lá. E aquele da arquibancada. E aí, frações de segundos, e agora? O que eu faço? Bom, agora tu não pode errar mais nada, Luísa. Eu conversando, né, comigo mesma, e agora tu tem que subir, fazer tudo, não pode mais errar e tem que fazer a melhor competição da sua vida no resto do aparelho, dos outros aparelhos. E aí lá fui, titubeei um pouquinho na linha de ida, depois na volta já estava firme e tal, e aí foi um aparelho após o outro, fui superando, não tive grandes falhas mais nos outros, e nas paralelas, que era o meu preferido também, o meu melhor aparelho, eu tive a melhor nota da minha vida e quase 10. Tive 9.812, alguma coisa do gênero ali. Então, poxa, foi uma série muito, muito bacana. E eu sinto que foi essa resiliência, hoje em dia não se usa esse termo, mas essa superação, essa forma de enfrentamento de uma situação adversa, que você poderia se colocar para baixo, né? Claro, quando terminou, Georgette fez aquela cara de ai, que droga, e agora? Poxa vida, porque a gente sabe que a chance, às vezes você não tem uma segunda chance, né? E por muito pouco não deu para ir para a final também. Então, realmente, não foi o valor todo da queda que não me levou para a final. Era apenas um desequilíbrio, mas a queda aconteceu, então realmente não deu para ir para a final. Aí agora você falou da questão da nota, tem uma pergunta que não estava aqui. Em Seul você ficou entre as 36. Isso. Mas em Barcelona você teve a maior nota da sua vida. E não fiquei entre as finalistas 36. Então, e aí na balança, o que representa mais? Olha, em termos de título, a final olímpica. Hoje, né, depois, você sabe que eu demorei para atinar que eu tinha esse resultado como título? Assim, sou finalista olímpica, né? Não sou medalhista olímpica, mas sou finalista olímpica.
E porque era tanta essa coisa também, né, na medalha que importa, né? Mas não é. Realmente vale o valor olímpico da participação e da competição. Mas, do ponto de vista técnico, sem dúvida, aquela nota, para mim, mostrou o quanto realmente eu me aproximei do nível internacional em Barcelona, o que, né, repercute para a nossa formação, para as meninas que estavam vindo. Né? Depois até acabou as séries obrigatórias, mas assim, ali demonstrou que o Brasil estava num nível internacional olímpico de igual para igual, mais Tava ou menos. caminho. Assim, exatamente. Tava no caminho. E aí você parou aos 22 anos no PAN de Mar del Plata, 95. Isso. Por quê? Na verdade, eu tinha parado um pouquinho antes. É que Jorgette falou, Lu, vem pra cá, tô precisando de você ainda. Por quê? Porque foi, acho que, a última competição oficial com séries obrigatórias e livres. E as séries obrigatórias, elas realmente tinham no regulamento para se colocar um nível técnico e nivelar mesmo todas as participantes. E ela era difícil. E as meninas mais novas estavam tendo dificuldade de fazer. Então, a minha nota poderia ajudar bastante a equipe e garantir, na tradição aí dos históricos aí de equipe de ginástica, uma medalha por equipes. Mas não foi suficiente. Fui para lá, competi bem no obrigatório, no livre não competi tudo já, porque não precisava. Mas já estava saturada. Então, assim, essa transição... 22 anos? Pois é. Mas Dani já estava com a pique total. Começa bem cedo, né? A ginástica artística... 6 anos, foram 16 anos de carreira. Mas ainda assim... Alta performance, vamos dizer assim. Se a gente comparar hoje, né? As meninas já têm 34... Existe uma longevidade aí, né? Muito mais. Mas o sistema de competição mudou e favoreceu. Então... saíram as séries obrigatórias, então tinha que focar só nas séries livres. Não eram tantos dias de competição, o que é difícil também você manter, né, um ritmo de competição de desempenho, né, tão grande. Entrou o sistema de provas de especialistas. Então, às vezes, numa competição, você estava com dificuldade numa... Então, anteriormente, os critérios dificultavam uma longevidade, na prática do esporte de alto rendimento na ginástica artística. Exato. E, de fato, também começou a trabalhar mais essa formação, a renovação. Então, no PAN de 95, Mar del Plata, tinha Soraya Carvalho, tinha a Adriana Silame, a Adriana Harumi e tal, mas a Daniele já estava treinando lá no ginásio, né? E eu olhava assim, aquelas pitulinhas assim, eu falei, acho que eu já estou me sentindo um pouquinho avançada de idade. E também, assim, tem essa saturação, né? Desde 6 anos, né? Era a prioridade da vida. E foi um dia que eu pensei assim, não, hoje eu não tenho mais vontade de vir primeiro para o ginásio, depois para a faculdade, depois para... Não, hoje eu quero ir para a faculdade, quero ir para o cinema, quero ir para outras coisas e, se der, vai para... Então, quando eu me toquei que não era mais a minha prioridade de vida e, portanto, eu não conseguiria me dedicar a ter, né, o mesmo motivação e desempenho, né, consequentemente, aí foi o momento de parar. Estou até fazendo um estudo sobre isso. Devo participar de um livro que está sendo organizado e um capítulo sobre transição de carreira esportiva, que foi meu trabalho de conclusão do MBA executivo que eu fiz. E foi um estudo de caso com 4 atletas. E em breve, então, a gente vai revelar. Estamos na fase de revisão aí do capítulo. Isso é bom, né? Que não foi fácil, né? Imagino que para você também não tenha sido fácil nessa transição de carreira. Inclusive, até meu tema também de conclusão de curso também foi baseado justamente nisso, né? Esse momento de transição do atleta de alto rendimento, né? Mas fala pra gente quem foi Georgette Vidot na sua vida, na sua carreira esportiva. Ela é madrinha do casamento, na carreira esportiva, né? Mas é madrinha de casamento, é amiga, é mãe de todas nós, enfim, é um exemplo inspirador, né, de vida, de profissional, nossa senhora, incrível, de pessoa. E, sem dúvida nenhuma, foi, né, a treinadora que impulsionou também minha carreira, né, que realmente teve uma simbiose incrível comigo, né, do ponto de vista de realmente de puxar na hora que tinha que puxar, de soltar na hora que tinha que soltar, enfim. Então,
foi incrível. E ela aprendeu a ginástica também comigo. Ela fala isso um pouco também, porque ela justamente não tinha essa coisa, essa facilidade do intercâmbio. Então, o que ela ia testando comigo e eu ia respondendo, ela falou assim, dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, mas vou testar mais essa novidade aqui que eu... Fazer um laboratório com você. E foi bem. Essa novidade chegava como? Não tinha internet. Não, então, às vezes, o regulamento, por exemplo, das séries que a gente tinha que treinar para séries obrigatórias em Seul, vinha pelo correio, com uma fita de VHS que a gente tinha que ver para poder treinar. E, na época, as grandes equipes dispunham de pianista, porque era acompanhado a música de solo de um piano clássico. E a gente recebia a fita cassete e a gente fazia com fita cassete. mas era interessante, Por né? Por isso que você estuda piano? Será? Não. Minha mãe formada em escola de música, e acordeon, também meu irmão fez escola de música, também tocava piano em casa, minha tia-avó. Não, eu acho que também tem essa escola de música em casa. Meu pai sempre amou a música clássica e a nossa formação, né, de família era... O esporte faz parte, integra a formação, mas também a música e a arte, né? Então, a gente sempre foi estimulado. Voltando a Georgette. Você estava com ela na época do acidente? Olha, não estava naquele ônibus, mas ia 2 dias depois, eu iria de avião, né? Que eu já estava numa carreira de arbitragem na época, eu ia ser árbitra daquela competição. Pois foi muito ruim, né? Mas, assim... e aí, por isso que a gente, assim, transcende, né? O esporte transcende, essa relação é muito, muito próxima. A gente passa mais tempo com o treinador do que com mãe e pai, muitas vezes. Então, depois do acidente, então nós nos unimos, todas as ginastas na época, e acompanhamos todo o tratamento e toda a evolução dela, toda a resposta dela. E, por vezes, então, ela ficava fazendo fisioterapia e tratamento na BBR, ali no Jardim Botânico, né? E aí nós fazíamos escala à noite, né? Ficamos com ela e tal. E aí, assim, foi importante, acho que para ela, mas mais do que nunca também para a gente poder estar ali perto dela, né? Nesse momento tão importante, tão difícil. Ela era dura na queda? Ela sempre foi, mas ela tem cara, né? Ela morde a sopra. No final das contas, ela também tipo Bernardinho? Ela para algumas talvez vão falar assim, não, mas é porque você. Ela soprava muito. Ela só me morde. Mas as meninas, assim, até hoje a gente fala, porque tia Georgette, não sei mais o que, a gente fala horrores, mas a gente ama, porque tem essa relação de amor também importante, que ela ajudou a criar a gente, né? E se preocupou que a gente tivesse uma formação, né, de graduação profissional, cidadã. Então também cidadã, enfim, e ela se preocupava também com a evolução como um todo. Então, assim, claro, como eu te falei, o que eu preciso para a Luísa ir bem em Seul? Ela não pode estar sozinha, ela tem que estar treinando com outras pessoas. Ou então, em Seul, eu fiquei treinando mais sozinha lá. Fiz o intercâmbio na França, mas em Madrid ela conseguiu que foi a equipe completa. Então, esses detalhes, assim, são muito importantes. Então Georgette é esse ícone aí de ame ou odeia, mas não, a gente não consegue, só ama. Qual era o seu aparelho preferido? Paralelas. Por quê? Falei, Não sei dizer. Falei por quê? Não sei por quê. Eu acho que eu tinha facilidade. E aí, isso me motivava, né? E gostava, eu tinha habilidade, né? E aí, conseguia fazer mais coisas novas. E isso também era uma coisa que me animava muito na ginástica. Tem elemento novo hoje para treinar? Oba! Adorava isso. Não gostava de solo? Não. Fazia, mas solo era cansativo. Trave, aquela coisa assim, né? 10 centímetros lá em cima, não é nada assim muito... E salto, você corre, faz um salto, já acabou. Então, não, mas assim, no fundo, é claro que eu gostava de tudo e me incentivava. Mas como eu falei, assim, eu era muito motivada a elementos novos. Então, toda vez que tinha um elemento novo para treinar, eu adorava. Era essa coisa assim de não ficar na mesmice. Alguma música preferida no solo? Tenho até que ver para escolher minha música para o Master que a gente inventou. Que história é essa? Abre o jogo aí. Não, então, depois que parei, a gente para, né? Não faz mais nada. Depois é que a gente vai se reencontrar em alguma atividade, até por causa da saúde.
Mas agora o povo se movimentou, tem uma associação de Master de ginástica sendo estruturada, já tiveram 3 campeonatos, 3 competições Masters nos últimos 3 anos, e esse ano, em dezembro, então, vai ser aqui no Rio, lá na Arena Olímpica, competição Master de ginástica feminino, masculino e, não sei se ginástica rítmica e trampolim também. Não, eu sou das mais veteranas. Porque também alguns veteranos também não se arriscam tanto. Nosso maior desafio é chegar inteiro até lá, mas está sendo divertidíssimo encontrar. Então, nós estamos indo treinar no Flamengo. Estou batendo aqui. Então, estamos indo treinar no Flamengo. Hoje até tem treino. E tia Georgette vai ser a nossa mentora, consultora, conselheira e treinadora master. E a gente vai se divertir a beça e mostrar, eu acho que acima de tudo, o quanto é importante ter o esporte na vida da gente para toda a vida, né? Independente do nível. Bom, Luísa, numa entrevista você falou que a necessidade do controle mental na ginástica artística. Um dia só para competir como no judô. Você tinha esse apoio? Nós tivemos em alguns momentos, quando também evoluiu essa parte da ciência do esporte, da multidisciplinariedade, né, de outras áreas profissionais, uma oportunidade de ter um psicólogo à disposição lá no Flamengo, mas isso já estava já no meio da carreira para frente. E ainda assim também estava incipiente o ramo, né, de psicologia esportiva. Verdade, as equipes multidisciplinares elas começaram a surgir tem pouco tempo. Pouco tempo. E começou talvez com a fisioterapia, naturalmente, sim, mas ela era destacada, né? A gente ia para a fisioterapia fazer. E o psicólogo que começou a entrar mais na nossa vida. E aí, mas é bem diferente do que é hoje, eu acho, realmente propriamente a psicologia esportiva e o coaching também, que aplicado, né? Vamos dizer que a moda agora é o coaching, né? Que são essas técnicas de mais foco, né? De mais foco. Mas acho importante o contexto geral da psicologia esportiva também, porque, afinal de contas, um indivíduo, né? Um ser social ali, num contexto socioesportivo, né? Numa situação, e ao mesmo tempo com uma vida também íntima, privada, que ele também tem outras questões, e tudo influencia, se você não souber fazer... Todos esses fatores. Exato, aí, né? Mexem, né? E como você falou, acho, numa entrevista, é um dia só que você tem. E quando eu ouvi, eu lembrei do Flecha. O Flecha fica 4 anos treinando. Aí chega lá, tem um dia para lutar. Exatamente. Uma pegada, talvez. É uma pegada, às vezes. Uma andada. Perdeu, acabou. É duro. A gente sabe disso, a gente assume esse risco. Você, pelo menos, tem 4 aparelhos, não é isso? Sim, tanto que eu tentei recuperar na paralela lá em Barcelona para ver se dava, e por 0,05 não consegui, né? Mas é um dia só. É um dia só. E realmente, então, eu acho que é isso, você... primeiro, treinar o foco o mental para treinar o acerto, treinar e ter tranquilidade para poder realmente mostrar todo o seu treino, não deixar o nervosismo da hora te atrapalhar. E, ao mesmo tempo, em qualquer resultado, você se enxergar e, tipo, se eu ganhar, se eu me classificar, como eu vou sentir e o que eu vou fazer? E se não der... como eu vou reagir, como eu vou sentir, como eu vou, né? O que eu vou fazer o plano seguinte, né? Você tem que saber lidar com essas possibilidades, né? Tem que ter uma estratégia, né? Então, exato. Eu vou colocar porque vocês vivem a mesma situação do um dia. Mas você é individual. E você tem um adversário que pode trazer algo de novo. Sim. Eu acho assim, de uns anos para cá, inclusive o Flávio fazia muito isso, né? Vou te interromper para aprimorar a pergunta. Você, por exemplo, treina, eu sei fazer aquilo, é aquilo que eu vou fazer. Você pode treinar e o cara vem com um golpe diferente. Sim, mas tudo que está baseado justamente nisso. Você tem que ter um poder de concentração grande, você tem que focar no teu objetivo. E o Flávio é um exemplo disso que eu estava falando aqui agora. O Flávio Canto. Ele é um cara que pratica meditação há muitos anos. Né? Então, isso dava um diferencial, né? Porque o poder da concentração está aí. Você focar naquilo, se interiorizar, né? E poder depois você estar ao teu redor. O que está ao teu redor não te atrapalhar em nada,
naquele teu objetivo principal. Né? Então, isso é uma questão importante. Então, o trabalho com psicólogo, com coach, enfim, esse trabalho de meditação, que eu estou lembrando que o Flávio sempre fez, eu lembro, porque ele viajou muito, apesar de eu ser mais velho que ele, viajamos juntos em algumas competições. Né? Então, ele fazia muito isso, ele se concentrava, parava, tinha um tempinho dele de meditação, e eu creio que isso ajudou muito ele no decorrer da carreira. Primeiro, assim, são muitos fatores que vão influenciar, claro, na hora H do dia D, mas também são muitas técnicas à disposição para você realmente ir mais bem preparado e o mais assertivo possível nessa hora H do dia D. Você ter um profissional para te orientar. O nosso psicólogo era o Joaquim, né? Importante. Então, eu me lembro que ele levava a gente para uma salinha com os colchonetes e tal, e a gente fazia, né? Deitava e relaxava. Hoje, eu vejo com a yoga, né? Que eu também fiz formação e tudo, você estava lá no Shavasana fazendo uma meditação com a respiração, porque essa técnica a gente poderia lançar a mão num dia mais ansioso, na véspera, que você está com dificuldade de dormir, né? Então, para isso. Você treina para isso. Às vezes você está... Para usar essas técnicas quando precisa. A pré-competição, você está no dia antes da competição. Exato. E de repente, aquele nervosismo está te consumindo, você tem que ter alguém que... E a outra possa técnica também que eu lançava muito mão foi uma época que a Georgette me levou para assistir um curso, na época do... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele. Bernardinho estava nesse curso, Dom Orientação Mental, Evandro Mota. Né? Foi do Flamengo. Exato, também. E ele aplicou muito essas técnicas também de mentalização. E nessa época a gente realmente... na ginástica tem muito disso, de você revisar a série que você vai fazer, a prova que você vai fazer. Acho que várias modalidades esportivas têm isso. De você realmente mentalizar passo a passo, item a item, um detalhe de um ombro, de um encaixe. Movimentar, por exemplo, né? no judô, a tua Não movimentação. necessariamente você precisa estar movendo, você pode estar aqui falando com você, mas eu estou pensando na minha ponta do pé lá, de cabeça para baixo, na paralela e tal. Bem por aí. Né? Né? Então, no judô, assim, a movimentação no tatame, a forma como você vai aplicar a técnica. Você lembra dos seus saltos, enfim, resultados? Como foi sua performance naquele dia da medalha de ouro? Ah, sim. Você vê? Sim. Eu me lembro do ginásio de aquecimento, eu me preparando ainda alguns momentos antes. E, claro, agora eu fico mais com a imagem até do próprio vídeo, né? Que eu consigo revisitar várias vezes. Mas eu sinto a claridade... Eu sinto, né? Eu imagino, eu consigo visualizar a claridade do ginásio, o calor humano do ginásio, a temperatura também do ginásio. Muito interessante. E você? Isso. E eu fazendo também. E a ginástica de hoje? É artística? É olímpica? Não, sempre foi artística. E como é hoje? Sempre foi artística, mas a gente apelida porque ela é a ginástica... Cria confusão, né? Do programa olímpico. Por isso que ela popularmente foi conhecida assim. Foi a primeira ginástica a participar do programa olímpico. Então, é aquela ginástica olímpica. Mas depois veio a ginástica rítmica, que também integrou o programa olímpico. Então, a ginástica artística e rítmica, que a rítmica é da bolas, fitas, né? Que as meninas também evoluíram muito, né? E também a ginástica de trampolim, que são, né, os trampolins, tem sincronizado, tem individual, que a Tatiana Figueiredo, depois de ginástica artística, migrou para treinadora de trampolim. Né? Então, são as 3 ginásticas do programa olímpico e que me inspiraram também para a minha coleção de livros infantis. Então, vamos falar do livro. Vamos. Puxou a pauta lá de baixo. Fala do livro. Então, foi uma inspiração. Eu, como profissional de educação física, que eu me formei e tudo mais, e sabia que eu não queria ser treinadora. Não sei se o Flecha um dia... Flecha é treinador, né? Então, mas eu falei assim, eu já fiquei saturada mesmo, não quero mais ir para o ginásio. Não quero ser Georgette. Não quero ser Georgette, embora, né, admire muito ela. Porque, justamente, Bocage, a dedicação é full time, é 24 horas por dia. Acho que ela dorme, sonha e faz tudo pensando. E eu queria uma coisa assim, não tão radical. E queria ter família, né? Essas coisas todas. E aí, então, eu me dediquei na educação física à iniciação esportiva nas escolas. E aí, trabalhando com as crianças e tal, eu falei assim, eu sinto falta de uma literatura que fale da ginástica. A gente vê muito assim, temáticos, né? A questão das temáticas da infantis, do medo, da coragem, de algumas situações, e também muitas modalidades que são ou brincadeiras e jogos, corda, né? Bola e tal, ou
futebol. Mas aí não tinha, né, uma literatura que falasse da modalidade, e aí foi um prazer poder escrever, uma inspiração que eu comecei num primeiro livro e depois segui a coleção completa. Qual o nome? Então, coleção de ginásticas. Mas o primeiro livro é a Ellen e a Ginástica Artística, que é minha afilhada, a Ellen, uma homenagem. O segundo livro é Nayumi e a Ginástica Rítmica, que é minha afilhada também, uma outra homenagem. E o terceiro livro é Zé e a Turma do Trampolim, que é uma homenagem ao meu filho, que é Zé, e tem uma história verídica, que eu vou dar só um spoiler. Que a gente tinha aquela cama elástica redonda, grandona, de festa, de brincadeira, e montava em casa, assim, no período de férias, né, e tal. E aí juntaram os primos e tal. Lá em casa tem 2 andares. Ele resolve subir na varanda e saltar da varanda para a cama elástica. A Manuela, uma irmã do Zé, fica desesperada. Mãe, você não sabe o que o Zé fez? E aí, felizmente, alerto sobre a segurança da história. Felizmente, o Zé, não aconteceu nada com o Zé. Mas ele levou uma chamada. Não, e a ginástica de hoje? É bacana ver as brasileiras como estão. Nossa, os brasileiros e as brasileiras, né? Começamos com o Arthur em 2012 e agora com Rebeca sendo assim, né? Notícia de Paris, ela e Biles. Você esperava, né, que chegasse tão longe? Nossa, claro que eu sonhava e desejava, mas eu não sabia que, acho que também foi tão rápido até, de alguma maneira, né? Você achou rápido? Eu achei, eu estou aqui viva podendo torcer. Mas houve, eu acho que de uma forma estratégica, uma conversão de recursos, de direcionamentos e tal para a modalidade da ginástica, pelo potencial, isso falando em termos de confederação, Comitê Olímpico, etc., e numa conjectura aí de que era uma modalidade que, primeiro, tem projeção, sempre teve, a vida inteira, é o primeiro ingresso a esgotar, é a mais assistida, né, junto com o atletismo, né, claro que... Mas, assim, sempre é a que mais encanta, além do potencial de medalhas que ela pode dar. Um ginasta, né, pode dar, no feminino, 4 medalhas individuais, mais uma por equipe, né? E mais, na verdade, 2 medalhas individuais, porque tem 2 finalistas, então um ouro, prata ou uma prata, um bronze, enfim, né? Então, isso dá uma margem de quase 20 medalhas entre feminino e masculino. Então, isso para um país que foca nisso, para investir, né? E tá colhendo os resultados. Futebol dá uma medalha. Pois é. Vôlei. Há controvérsias também sobre isso, de alguém que deveria contabilizar todas, né? Porque, afinal de contas, todos contribuíram para aquela medalha. Mas é equipe e é individual. Então, a gente contabiliza. E para você, Nádia Comaneci ou Simone Biles? Não, são, sim, né, incomparáveis no sentido de a ginástica de uma era completamente, assim, de uma época em que as acrobacias, né, ela que começou essa coisa a implementar essa coisa da acrobacia, mas hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a Simone Biles é muito mais acrobática, né, do que a Nádia. Mas esse ponto em comum, eu acho que, assim, exatamente esse carisma, né? Sem dúvida, as duas têm um carisma, uma técnica, um diferencial que realmente atrai, encanta, né? E dá esse resultado que na verdade, a finalidade, a essência da ginástica, que é a estética. Você olhar e falar, como que ela faz isso e não faz esforço nenhum, né? Então, ambas mostravam isso, uma ginástica que, caraca, para fazer aquilo, né? Só que para elas é fácil. Rebeca. Né? Antes de você falar da Rebeca, você é Georgette, você tem direito a uma vaga na equipe. Puxa, Simone ou Nádia? Não, depende da época. Lá em 76, Nádia. Depende do aparelho, Exato, né? do aparelho também. Mas, e Rebeca está nesse mesmo Mas ela nível. entra onde aí nesse pódio? Pois é. Não, ela hoje realmente, assim, ela realmente disputa de igual para igual com a Biles. Ainda mais que Biles está oscilando um pouco de vez em quando a cabeça lá, né? Nossa Bastante, Rebequinha né? está firme, então... Tá precisando de um coach, né? Pois é. Mas a Rebeca está muito focada demais e tomara que ela chegue também inteira, fisicamente, tudo certo, porque a gente sabe que é o limiar, né, que a gente treina, elas treinam, né, o alto rendimento é isso, né, um limiar, e é o desafio para os profissionais multidisciplinares, é você exatamente conseguir trabalhar nesse limiar sem
né, prejudicar, machucar, lesionar o atleta, mas ao mesmo tempo puxando, né, e dando o máximo dele para ele dar muito caldo. Nessa pergunta do Flecha das atletas, queria falar com você sobre tamanho. Tá. Que eu lembro de você até hoje, miudinha, É. 1,50 m, 1,50 m e pouco, e agora dessa espichada aí, tá enorme, né? Gigante. 1,66 m. Deve ser o balé que eu estou fazendo, balé, yoga, umas coisas assim que eu vim alongando. Mas aí, o tamanho, a altura, no caso, influencia? Sim. Sim, uma vez eu tive acesso a esse estudo da Federação Internacional de Ginástica, e eles têm uma tabela típica da tabela do pediatra, sabe? Que tem aquela faixa que você acompanha o crescimento. A caderneta da criança. Exatamente. E tem uma faixa que é uma faixa que, assim, é o padrão ou é o previsível, etc. E tem as faixas dos outliers, né? Dos destaques e dos que são fora da faixa, da média. E no caso da ginástica, essa faixa é tida como uma faixa boa. Então, ela tem por idade, então, desde os 10 anos, assim, até, ou antes e até um pouco depois, até os 16, 18. E dentro, essa faixa como tida a estatura ótima. Para baixo e para cima, é improvável e quase impossível. Tanto que a gente ouve falar assim, até que a Xuxa contava, a gente até foi patrocinada à época pelo show dela e tal, e ela fazia, eu fiz ginástica, dissemos o que é, mas eu chegava, eu já estava assim na paralela, ela já chegava acima do barrote da paralela, ou seja... Né? Então, a estatura para cima e para baixo vai dar dificuldades para aquele ginasta de executar seus elementos, suas acrobacias, né? Seja porque ele precisa de muito mais esforço, ou seja porque realmente ele nem cabe no aparelho quase, não, né? Então, não consegue executar. E aí eu tive, ao longo da minha carreira, uma estatura que me favoreceu muito. Até os 15 anos, realmente, eu era quase 1,5 m, quase. E depois eu dei uma espichada tardiamente, mas isso é uma questão também genética, né? Meus irmãos também espicharam mais tarde, desenvolveram, né, parte hormonal e mais tarde. E eu ainda cresci bastante. Eu cresci realmente, fui crescendo até depois dos 22. Depois que eu parei a ginástica, eu ainda cresci uns 2 centímetros mais. Voltou, né? Assim, aquela taxa normalizou, porque tem um desgaste muito grande, tem uma demanda energética muito grande. 12 centímetros a mais, né? É muita coisa. É quase... Mas agora já estamos diminuindo, já chegamos à conclusão antes do programa que está diminuindo. Mas tem alguns atletas que eles fogem um pouco a isso, né? Que crescem bastante e continuam praticando. Você atribui alguma coisa nesse sentido, desses atletas que crescem, por exemplo, crescem muito, mas continuam competindo bem, né? E disputando eventos. Até teve alguns contemporâneas minhas que eram mais altas do que eu, até, mas assim, e conseguiam realmente, não é fácil. Mas aí, assim, tiveram uma adaptação a essa estatura e a mecânica do movimento que realmente favoreceu. Estão de parabéns. As regras, alguma coisa assim nesse sentido? Não, aí tinha a regra das paralelas, que você beneficiou poderia também? Subir apenas 5 centímetros o barrote em termos. Você podia modificar o aparelho, porque as regras todas, o aparelho tem sempre as mesmas medidas para todo mundo. Isso influencia também, né? Para paridade para todo mundo. Mas aí eles deixavam, para quem era muito alto e tal, deixavam subir 5 centímetros a altura do barrote. Só que aí eu já tinha subido 5 centímetros e estava começando a esbarrar embaixo. Aí eu pensei, é a hora de parar também, né? Hoje em dia, o politicamente correto, né? Chegou para ficar, ainda bem, né? E aí começam a surgir denúncias do passado, né? Você acha que passou por algum tipo de assédio, de abuso na sua carreira? Na sua formação? Olha... Não, sinceramente não. Mesmo com toda assim, né, a brabeza, né, das nossos treinadores, da nossa disciplina, da nossa modalidade, que exige muito desde muito cedo. Mas, assim, não vejo mesmo, porque tinha essa coisa do profissional também, da educação física, sempre foram profissionais, embora a regulamentação não fosse daquela época, né, mas existia, né, a formação profissional Enfim, não vejo situações da minha época, nem de assédio moral, nem muito menos de assédio sexual, né? Mas depois aconteceu. Aí eu acho que é uma desvirtude do ser humano, da sociedade, né? Não necessariamente do esporte ou da ginástica, né? É uma situação que, infelizmente, assim, acomete a sociedade, né? Em qualquer lugar, e que a gente tem que sempre lutar e ficar atento contra. Eu acho que a questão das famílias, porque isso não é
responsabilidade exclusiva, né, do esporte ou da escola ou da família, é de todos, né? Então, assim, cabe também às famílias se educarem para isso, para ter esse comportamento, né, de atenção de limites de intimidade, de limites de postura, de limites de conduta, de limites de respeito, né, às hierarquias, etc. Enfim, como às vezes as coisas ficam às vezes muito, né, abertas e soltas, aí isso pode dificultar. Mas que eu tenha assim memória, nunca teve, não. Pelo contrário, era assim, a gente tinha uma relação muito grande, a gente sempre treinou junto, feminino e masculino, inclusive, né? Era sempre, as equipes competiam juntos, campeonatos nunca era só feminino ou só masculino, e sempre houve um respeito muito grande, nossa, muito grande. E uma época eu tive treinador também, que foi o Sérgio Jatobá, um treinador homem, tinha o Anatoly, que era um russo também, e sempre muito, muito respeito, porque é fácil de notar isso, né? E a ginástica, eu tive até essa situação também, assim, como própria gerente de modalidade na época, né, do Flamengo e tudo, e foi na época que teve, né, realmente saiu divulgado a questão do caso com a ginástica, do assédio lá em São Paulo, os professores estavam preocupados, poxa, eu não posso mais então tocar no atleta, mas eu preciso, porque é uma questão de segurança, se eu não segurar Sim. o atleta, vai cair de cabeça, vai ser pior ainda. Então, existe essa situação que o profissional ele tem que ter segurança. E assim como a gente vai no médico, agora eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui para escutar isso, para fazer. Tudo tem que ter finalidade, objetivo e respeito. Então, pode acontecer de ter na hora ele fez um rolamento mortal no ar e ele pegou sem querer e esparrou aqui, né? Próximo ao peito da ginasta, por exemplo. Aquilo ali, olha, desculpa, peguei, mas é notório que está ali em pleno exercício, no ginásio, exatamente, na frente da arquibancada, ainda não tem qualquer problema. Não há que confundir nada e nem o profissional tem que ter medo de atuar como profissional e garantir a segurança daquele atleta, né? E ao mesmo tempo, o atleta tem que saber como é a atitude, o comportamento de uma situação e como é de outra, né? Então... Com certeza. Bom, seu avô Nelson Parente foi remador olímpico, né? Sua mãe também era apaixonada por esporte. É verdade que você se chamaria Olímpia? Pior é que é verdade. Eles contavam, a mãe contou isso. Hoje ela já nem se lembra mais, mas nem mamãe sabe disso mais. Mas eu ia me chamar e tive até a oportunidade, a grata satisfação de conhecer Olímpia em loco. Fui lá na época... Quem era Olímpia? Não, Olímpia é a cidade. Cidade. Mas assim, depois virou nome próprio também, que a gente dá nome próprio para tudo, copia de tudo, né? Mas talvez... Quem te salvou? Porque a mamãe foi grávida de mim, né, para Monique. Eu estava na barriga. Minha primeira Olimpíada foi em 72, como um feto. Era participante. Ai. Então, quem te salvou da Olimpíada? Eu acho que depois que viu que não pode ser, já tinha... Aí já estava em 73, quando eu nasci, já tinha passado o ano olímpico, né? Então... E o que pesou na tua escolha? Na sua escolha? Na família. A sua família aqui. Né? Do Luísa? Do Luísa? Do Luísa e do esporte. Eu acho que o do Luísa... Vou agora dar um palpite, eu realmente não cheguei. Vou perguntar para o papai. Próxima terça-feira que eu janto com ele, eu vou perguntar. Talvez porque lá na nossa rua morou, mas se bem que o Luísa é do Tom Jobim, não é? Mas é que morou o Vinícius de Moraes na minha rua. Então, quem sabe, na parceria ali foi uma coisa assim da época e tal. Então, o Luísa estava bem em voga e tal. A escolha do esporte, que é a sua família, minha escolha. Para modalidade? Pesou para modalidade. Bom, para a faixa etária, a disponibilidade, né? Acho que nem te ajudou também na época para menina, nessa época lá atrás, né? Hoje em dia... mais difícil. Hoje tem... Exato. Então, era o menino ia para o futebol e a menina ia para o balé. Só que tentaram o balé comigo, mas não parava quieta. Então, o perfil de não parar quieta é ginástica, viu?
E aí, meu irmão fazia já, então é um pouco da logística, tipo, vai para lá porque tem que ir para lá, todo mundo, não dá para ir para outro lugar, então vai todo mundo para lá. A escolha foi... Foi assim, né? Não, eu acho que também estavam encantados com Nádia, com a Olga Korbut, que 72, né? Então ficaram encantados. E quem assim. é a Luísa Parente hoje? Hoje. Mãe de 2 filhos. Pois é, mãe de 2 filhos, consultora em saúde integrada. Ela escritora. Acima de tudo, assim, né? É filha dedicada, mamãe que precisa de atenção, E, assim, acima de tudo, assim, essa vontade, assim, de muito ativa fisicamente hoje em dia. Atleta master. Atleta master. Já tive meus momentos de sedentarismo terrível. Imagina aquela fase de transição. É ruim, né? Muito ruim, porque você Na fica... verdade, a gente aprende que tem que ter um destreino, né? A gente Exato, aprende isso o ideal seria, né, você realmente programar, né? A gente chega a essa conclusão, né, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, né, Flecha, que o ideal é planejar em todos os aspectos, né, aspectos sociais, aspectos emocionais e aspectos, né, físicos também e profissionais. Então, é isso. Aí, hoje em dia, eu sou muito ativa. Eu sou yogi, bailarina, nado, de vez em quando nadadora, pedalo. Tem que começar a entrar nesse ritmo. Bora, Flecha, não pode. Não. Só professor, ensino. Eu falo o seguinte, você tem que escovar o dente 3 vezes ao dia? Tem que fazer atividade física, pelo menos uma. Todo dia, mas é remédio, é mais do que remédio, é hábito, né? Então tem que fazer. Atleta tem que fazer desmame, é isso? Então? Na verdade, a gente nunca faz. Na verdade, o destreino é o ideal, né? O que é o destreino? É você diminuir o volume da carga de trabalho que você faz. Aos poucos, para você tornar aquilo uma coisa mais agradável na tua vida também. O que ele está falando, Bocage, é que a gente não pode parar o treino num dia e acontece isso. E ir para o sofá ver televisão. Porque era isso que acontece. Aí o que acontece? Você não diminui a ingesta de alimento Você está 100% aqui, daqui a pouco você vai não gasta. Entendeu? Ou seja, vai tudo para onde? Para dentro de você e você... Né? Não queima nada. Então, sou nessa do sofá desde sempre. Pelo amor de Deus. Luísa, então, estamos aí na beira da Olimpíada de Paris. Beleza. Qual é o teu palpite aí para a nossa ginástica? Fala. Eu vou dar todos os palpites possíveis aí, medalhas possíveis que tiver. Estamos com a equipe completa, né, feminina, então isso Rebeca é a expectativa sem dúvida, sempre, né? Sem dúvida. Tem a Flavinha, né? E Jade, não sei se vai... Não, vai a Cristal? Não. Ixi, já estou confundindo os nomes todos. Não vou citar nomes, mas, assim, tenho plena confiança de que o treinamento delas está sendo muito bem feito. E acho que a gente pode esperar o melhor da nossa ginástica brasileira. Nunca teve... Bom, né, assim... pensando da última Olimpíada, né, já teve aqueles resultados todos, daí para melhor, né? Então a gente espera isso e o trabalho sendo feito. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Júlia, Caroline Pedro e Andresa Lima. Caroline é uma dessas destaques assim de estatura, né? A Caroline era uma ginasta bem alta. Também. Que conseguiu fazer E aí, enquanto equipe, com essa sistemática que já é hoje bem diferente da minha época, elas se compõem, elas se completam. Então, a equipe, geralmente, né, para na disputa da final mesmo, só conta a nota... um bom resultado agora. Só conta a nota de 3. E aí, a Jade vai na prova, na melhor da Jade. A gente vai ter o melhor da Jade, o melhor da Júlia, o melhor da Caroline. E, claro, Rebeca e Flávia são os melhores nos 4, então quase vão nos 4, né? Então, por isso é que dá realmente o melhor da equipe, né? A possibilidade, esse sistema de especialidade. Você acredita em medalhas, então? Acredito. Bom, a gente está chegando ao fim e a nossa última pergunta para todos é, já que você está num podcast, a gente tem o Pódio 1. Pódio 1. Né? Não vale família. Pódio 1. Né? Não vale família. Então, quem você coloca no seu pódio que fizeram parte da sua carreira como atleta? Bom, a primeira, não posso falar, ela tinha que ser ao concurso, né? Mas eu vou ter que citar, né? Então, é a Georgette, claro, sem dúvida nenhuma.
Georgette foi o maior tempo da minha carreira, minha treinadora e mentora e também, assim, né, parceira mesmo. Então, assim, todas as emoções positivas e negativas que eu pude ter na carreira esportiva, seja recuperando de uma lesão, seja frustrada por uma situação de uma competição que não pôde ir, ou seja, vendo meu nome lá no quadro da final de Seul, né, foi ao lado dela. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, ela é a primeira pessoa que tem que estar no pódio. Uma segunda pessoa que é do esporte e talvez não tenha tido tanta influência durante a minha carreira esportiva, mas acho que ela entrou na minha vida e ela foi muito importante na minha vida pós-carreira esportiva, mas assim, que me ajudou muito, eu não poderia deixar de destacar, que é o Coach Moreno. Vocês conhecem o Coach Moreno? Já ouvi falar. Ele foi no COB, né? Jogador de vôlei, né? Muito importante do Brasil. Nunca estive com ele, mas já ouvi falar muito dele. Alto nível esportivo que ele desempenhou na época como atleta. E hoje, há muitos anos, ele orienta atletas e treinadores nessa linha de coaching esportivo para o Comitê Olímpico do Brasil. E foi assim, uma amizade muito boa, porque ele me deu muito, muito apoio no momento difícil da minha vida. E ele é uma pessoa muito querida, muito generosa, de muito valor, né, espiritual também. Então, é uma pessoa que eu coloco no meu pódio. E o que mais? Eu vou fazer uma menção. Poderia falar, não pode família, né? Porque senão a gente dá mãe, pai e irmão, né? Vovô, todo mundo. Eu vou fazer uma menção na época da escola, que é a escola, eu estudei no Stella Maris, a maior parte do tempo, que é uma escola que me deu muito apoio. Na época desde que eu comecei a carreira de ginástica até a primeira Olimpíada, praticamente, né? Então, eu poderia falar do professor Jorge, que é o professor de educação física, que me estimulava muito, da professora Tânia também, sem dúvida nenhuma, e também fazia apresentações na escola e tudo mais. Mas eu vou citar, já não está mais conosco, a Madrileia. Madrileia era uma irmã, né, da escola e que me acompanhava na hora do recreio para saber como é que estavam os treinos, para saber como é que estava a minha vida, o que eu sonhava, o que eu desejava. Até me emocionei agora. Uhum. Então, ela foi uma pessoa assim, que me deu esse acalanto, né? Esse carinho tão grande. Foi muito bom. Não sabia que eu ia ficar tão emocionada de lembrar da Madrileia. O esporte faz isso. Um beijo para todas as filhas de Jesus. E a gente brinca porque a congregação, né, das Filhas de Jesus é de origem espanhola e a fundadora é a Madre Cândida Maria de Jesus, que foi canonizada. Então, é uma santa que, como ninguém conhece muito, a gente pode fazer vários pedidos que ela está livrinha para atender. Mas agora vai ficar super bem divulgada e aí vai encher a fila aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Valeu, Flash. Obrigado, Madrileia.